Cidadania. Cidadania é o exercício pelo cidadão dos direitos e deveres que lhe são outorgados pelo Estado e pela sociedade. É a conquista da qualidade de vida, preservando a dignidade humana, a natureza e o meio ambiente. Ser cidadão significa lutar por seus direitos em todos os espaços. Assumir o valor da cidadania significa reafirmar o valor da solidariedade contra o individualismo, da cooperação contra o valor da competição. Em resumo, podemos dizer que cidadania é o estado e qualidade de cidadão. Indivíduo, o grupo social e a sociedade. Indivíduo é um ser único, possui características herdadas ou adquiridas do meio onde vive e é diferente dos outros em relação ao porte físico e personalidade. Grupo social é onde o indivíduo se insere, procurando pessoas com afinidades comuns, onde estabelece contatos diretos e pessoais. Na sociedade, os contatos são indiretos e impessoais. Contudo, os grupos ali inseridos estabelecem padrões comuns de comportamento, exercitando seus direitos e deveres. O indivíduo e a sociedade. Tendo o indivíduo necessidade da sociedade para sobreviver, seja produzindo bens de consumo, seja comprando produtos para suas necessidades. É devido à interação dos indivíduos com a sociedade que se tem melhor qualidade de vida. Trabalhando e pagando impostos, temos água tratada, luz e benefícios como aposentadoria e assistência médica. Diferenças individuais. A sociedade tem todos os tipos de indivíduo. Se citarmos o Brasil como exemplo, sabe-se que a nossa sociedade é composta por europeus, africanos, asiáticos, entre outros. Então, imagine quanta diferença há na formação das pessoas, mesmo porque cada um de nós temos nossas próprias personalidades e pensamos e agimos diferente dos outros. Mas tudo isso é benéfico para a sociedade, pois as diferenças de ideias fazem nascer novos conceitos e renovação de padrão de comportamento. Relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é a capacidade de se relacionar com grupos ou sociedades, visando sempre melhorar a qualidade dos relacionamentos. Sociedades que procuram desenvolver mais seus relacionamentos interpessoais são mais cooperativas e tiram mais proveito do trabalho em equipe. Mas há também conflitos, principalmente entre países com interesses contrários uns dos outros, que podem gerar até guerra. Neste caso, está claro que há necessidade de se aprimorar os relacionamentos. Meio ambiente. Meio ambiente é tudo que nos cerca: o ar, a água, a árvore, os animais, incluindo nós, os seres humanos. O homem, seja por necessidade ou vaidade, vem modificando drasticamente o meio onde vive, o que poderá causar, a médio prazo, catástrofes capazes de alterar o ritmo natural de desenvolvimento do meio ambiente. A poluição é a alteração desfavorável do meio ambiente pelos subprodutos resultantes da atividade humana. Todos nós poluímos o planeta de alguma forma. A pergunta é: o que você pode fazer para reduzir ou amenizar a quantidade de poluição produzida? Um exemplo seria a separação do lixo em orgânico e recicláveis e evitar poluir os locais por onde você anda. Um simples plástico que envolve uma bala, por exemplo, demora anos para se decompor. Se for reciclado, pode virar algo de utilidade, como cano de água, saco para colocar lixo, entre outros. Além do lixo, temos a poluição do ar, poluição sonora e poluição da água. Esses três últimos causados principalmente pelos veículos automotores que consomem combustíveis fósseis, minerais e as indústrias de bens de consumo. A poluição causada pelos veículos. O veículo automotor é hoje o maior poluidor do planeta. Pagamos caro pelo conforto oferecido pelos carros, caminhões, ônibus, etc. Os veículos movidos a álcool, gasolina, diesel e gás natural
deixam na atmosfera monóxido de carbono, gás carbônico, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, aldeídos e chumbo. Gás carbônico, CO2, não é tóxico, mas existe hoje na atmosfera 750 bilhões de toneladas deste gás, o que vem provocando o efeito estufa. Óxido de carbono não tem gosto e cheiro, nem cor, e ao ser inalado, entra na corrente sanguínea, eliminando o oxigênio do sangue e mata a vítima por asfixia química. Não ligue o motor do veículo em local fechado como garagens. Não é aconselhável. Se você tem uma garagem toda fechada, que você ligue o carro e fique lá dentro da garagem, porque você vai respirar essa situação aí que acabamos de ler, que é o monóxido de carbono. Então não é aconselhável que você ligue o carro com o ambiente todo fechado, ou mesmo uma moto, estando tudo fechado. Tá? É ideal que você abra, tenha uma janela, uma porta, você põe o carro lá fora e liga, mas ficar lá dentro da garagem com o carro ligado, com a garagem toda fechada, não é aconselhável. Hidrocarbonetos, HC, é gerado na evaporação desse combustível e contém hidrogênio e carbono. Óxido de nitrogênio, NO, combina com nitrogênio e oxigênio que sai do motor em forma de NO02, NO2, que irrita olhos e garganta. Dióxido de enxofre, SO2, combina com o vapor d'água do ar, transformando-se em ácido sulfúrico. Aldeídos, AA, gerados na queima de álcool na atmosfera, se transformam em outros gases que irritam também os olhos, mucosas e provocam crises asmáticas. Como reduzir a poluição causada pelos veículos? O proprietário de veículo deve se preocupar em fazer manutenção preventiva no motor e outros equipamentos, como escapamento, visando melhorar o desempenho do veículo e reduzindo a poluição. A indústria vem desenvolvendo equipamentos antipoluentes capazes de minimizar o efeito dos gases tóxicos, como, por exemplo, o canister, colocado na saída do tanque, absorve os vapores do combustível, enviando-os para a câmara de combustão. Catalisador, localizado antes do escapamento, transforma os gases tóxicos que saem do motor em gás carbônico, nitrogênio e água, validade de 80.000 km ou 5 anos. Sonda lambda mede a concentração de oxigênio nos gases expelidos pelo motor e transmite a qualidade desses para a injeção eletrônica, que controla a dosagem do ar combustível, processando mistura ideal. Então, pessoal, esses três equipamentos que foram colocados no veículo, o canister, o catalisador e a sonda lambda, eles evitam e muito a poluição do ar. Por quê? Porque eles já foram fabricados para isso. Você vê a sonda lambda, por exemplo, ela consegue colocar a dosagem ideal para evitar a poluição, evitar o que vai sair dos veículos. Então, esses três equipamentos, eles foram fabricados para isso, para diminuir, para amenizar a poluição provocada pelos veículos. Injeção eletrônica. A injeção eletrônica veio para substituir o carburador. É mais econômico e polui menos. Como alternativa menos poluente, as indústrias vêm produzindo veículos bicombustível, álcool e gasolina, elétrico, diesel e biodiesel. O gás natural veicular, GNV, já é uma alternativa menos poluente, que vem sendo usada nos grandes centros urbanos. Mais recentemente, veículos totalmente elétricos vêm ganhando força com inovação, com inovações como mais autonomia e velocidade. Primeiro vem a injeção eletrônica substituindo o carburador. Os carros antigos, eles eram a carburador, hoje são injeção eletrônica. Uma mudança violenta e excelente para os veículos. Tanto é que antigamente os carros a carburador, ele entope, dá problema nele assim, de enferrujar, de ter que emborrachar, dá muito problema no carburador. E a injeção eletrônica veio substituindo tudo isso aí, amenizando bem a situação do carro. E também, nós temos aí falando aí também, dos veículos que poluem menos, né? Que hoje em dia temos os veículos, por exemplo, a gás. Agora, o que me chama a atenção
é que o veículo a gás, por que ele não vem de fábrica a gás? Estranho isso, né? Não existe veículo a gás. Existe o veículo que você coloca ele a gás. Ou seja, transforma, né? Você vai lá e põe equipamento de gás nele. Agora, já que é bom, já que não polui, já que polui menos, por que não sai de fábrica a gás? Por causa da Petrobras, né, gente? Se sair a gás, vai quebrar a Petrobras, né? Poluição das vias de trânsito. Muito comum, porém prejudicial ao meio ambiente, é o lixo atirado pelo condutor ou passageiro dos veículos nas vias públicas ou abandonar objeto às margens das estradas e rodovias. Esta prática constitui infração média, 4 pontos. Poluição sonora. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, os níveis de ruídos toleráveis para o descanso é de 35 a 45 decibéis, unidade utilizada para medir a intensidade do som. Até 55 decibéis ainda é suportável. De 55 a 80 decibéis, a saúde começa a ser afetada. De 81 decibéis a 120 decibéis, a saúde é profundamente afetada. De 120 decibéis em diante, provoca surdez irreversíveis, dores de cabeça, insônia, dispersão, agitação, irritação com tendência a comportamentos agressivos. Nas vias terrestres abertas à circulação, o nível de pressão sonora não pode ultrapassar 80 decibéis, a uma distância de 7 metros do veículo. Exemplos de poluidores sonoros são buzina, alarme, sinalizadores de marcha ré, motores e etc. Os veículos automotores são grandes fontes de poluição sonora quando trafegam com escapamento desregulado, infração grave, 5 pontos na carteira. Usam som em volume ou frequência não autorizado, infração grave, 5 pontos na carteira. Uso indevido de buzina em locais e horários proibidos de forma intermitente, infração leve, 3 pontos na carteira. 55 decibéis inicia o estresse auditivo. 90 decibéis é o ruído máximo sem efeitos nocivos. Chuva ácida. O dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio estão presentes na natureza devido à decomposição de plantas e erupções de vulcões. Seu efeito na natureza não chega a ser danoso devido à pouca quantidade expelida. Esses mesmos gases são também expelidos pelas chaminés das fábricas e escapamentos dos veículos em quantidade exagerada, formando a chuva ácida, que ao cair na terra contamina a água e provoca desfloramento das árvores. Camada de ozônio. A camada de ozônio está situada em uma faixa que varia de 20 a 25 km de altitude e protege a Terra contra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Alguns produtos fabricados pelo homem, entre eles o CFC, clorofluorcarbono, estão destruindo esta camada, formando o chamado buraco na camada de ozônio. Especialistas estão afirmando que o buraco na camada de ozônio tende a se fechar, haja visto que o CFC, que era largamente usado em sprays, geladeiras e ar-condicionado, vem sendo substituído por outros gases menos nocivos. Bom isso, né, gente? Ainda bem, não é verdade? Ainda bem que já não está tendo tanto mais problema com a camada de ozônio. Estão resolvendo essa situação. Ainda bem, não é verdade? Hoje os sprays, a geladeira e o ar-condicionado já não tem mais essa situação que vai degradar aí a camada de ozônio. Já não existe mais, graças a Deus. O efeito estufa. Sem o efeito estufa, talvez não existiria vida na Terra. Os raios solares incidem sobre a superfície da Terra e o calor retorna para o espaço, sendo que parte dele fica retido pelos gases e o efeito estufa, proporcionando a vida no planeta. Com o excesso de poluição causada pelos veículos e fábricas, além de queimadas, aumentou a quantidade de gás carbônico na atmosfera, o qual retém mais calor, provocando o efeito estufa fora do normal, o que poderá causar catástrofes como derretimento de geladeiras e inundações.
Resumindo, efeito estufa é o aquecimento das camadas inferiores da atmosfera. Produtos perigosos. Embora cercado de inúmeros cuidados, o transporte de produtos perigosos ainda causa muitos acidentes, poluindo a água e o ar nos locais envolvidos. Para transportar produto perigoso, é necessário possuir a categoria B, C, D ou E e ser maior de 21 anos e ter concluído o curso denominado MOP, Movimentação e Operação de Produtos Especiais. O veículo que transporta produtos perigosos deverá ser identificado com um painel de segurança na cor laranja, contendo a classe de risco e o número da ONU e o rótulo de risco, um losango de cor determinada pela classe de risco do produto. Classe 1. Explosivos. São substâncias que, ao explodir, podem espalhar fragmentos num raio de 600 metros. Exemplo, dinamite, nitrocelulose e pólvora. Classe 2. Gases comprimidos. Como exemplo, os gases comprimidos com oxigênio, os gases liquefeitos como GLP, que tornam-se os liquefeitos sob pressão em temperatura normal, entre outros. Classe 3. Líquidos inflamáveis. Enquadram-se nessa classe a gasolina, o álcool, a acetona, benzina e o querosene. Classe 4. Sólidos inflamáveis. São substâncias que apresentam combustão espontânea, como enxofre, o fósforo branco, alumínio em pó, carvão vegetal, entre outros. Classe 5. Substâncias oxidantes. São substâncias que liberam oxigênio, portanto, estimulam a combustão. Exemplo, água oxigenada, bromato de potássio, nitrato de amônia, peróxidos, oxigênio líquido e oxigênio gasoso. Classe 6. Substâncias tóxicas e infectantes. Tóxicas liberam gás ou vapor venenoso. Infectantes contêm micro-organismos infecciosos, micróbios. Classe 7. Substâncias radioativas. São aquelas que contêm radiância. Exemplo, urânio, tório, césio, cobalto, entre outros. Classe 8. Corrosivas. São substâncias que causam danos ambientais, como o ácidos em geral e soda cáustica. Classe 9. São substâncias perigosas e diversas, que alteram suas propriedades dependendo da adição de outras substâncias. Exemplo, dióxido de carbono sólido, asbestos azul, óleo lubrificante usado, entre outros. Aí embaixo aí, vem aí as classes, né? As placas e as classes. Essa placa aí que você está vendo aí, que vem com as classes, ela vem no caminhão, tá? No caminhão que transporta esse tipo de produto. Aí vem atrás ali a laranjada e essa classe aqui que ele transporta. Todas têm a plaquinha laranjada, né? Que é a classe de risco. E vem essa outra aí que é um losango, que é o rótulo de risco. Vem as duas placas.